E olha aí, pessoal, nosso programa hoje estamos recebendo aqui a Aline Estevam, que é uma representante comercial, né, Aline, da Top Solar, uma empresa de engenharia solar, que é um segmento que tem crescido muito. Inclusive hoje ela está aqui conosco para tirar algumas dúvidas. Seja muito bem-vinda, uma boa noite para você, né, Aline? Boa noite também. Seja muito bem-vindo ao nosso programa e é uma satisfação enorme receber você aqui para trocar essa ideia, falar um pouquinho sobre esse assunto que ainda é a dúvida de muitas pessoas. Também é vamos dizer, um gigante na mente de outras pessoas aí que não entendem e acreditam que não é benéfico, é um custo que na verdade a gente sabe que é um investimento. Então hoje você aqui para tirar a dúvida do nosso telespectador. Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto de energia solar. Explica pra gente o que é trabalhar com energia solar. João, trabalhar com energia solar foi um dos maiores desafios para mim, da minha vida. Porque hoje nós trabalhamos com soluções para o cliente. Trabalhamos com essa energia solar, ela é sustentável e tem rentabilidade. Ou seja, o cliente ele não está fazendo dívida, né? O cliente ele está tendo a sua própria usina, produzindo sua própria energia, entendeu? E quando eu falo de energia solar, que é a energia fotovoltaica, ela vem revolucionar, ela vem trazer melhoria para o cliente. Como eu repito para você, o cliente já tem uma dívida eterna, que é essa conta de 10 anos, 20 anos, 50 anos, pagando a sua fatura. E a partir do momento que ele coloca um sistema, uma mini usina na sua residência ou no seu comércio, em qualquer tipo na fazenda, então ele traz o que para si? Ele traz a sua própria produção, exatamente. Depois que ele, por exemplo, se ele compra à vista, ele encerra. Logo, ele não vai ter o investimento. Mas o que acontece? Existe um dimensionamento que se chama payback. Ou seja, ele tem 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, vai depender da fatura dele do quilowatt. Ou seja, ele consegue pagar o seu investimento e, com isso, ele ter o benefício entre 25 anos de geração, de garantia. Entendeu? E hoje temos placa com mais eficiência que vai até 30 anos. Então, mas Aline, nesse caso, por exemplo, a gente está quebrando o paradigma hoje de falar de custo, de gasto, que na verdade não é um gasto, é um investimento, como você acabou de falar. Essa questão da durabilidade, né, que você falou agora, que tem placas que duram até 30 anos, nesse período existe a manutenção, correto? De quanto em quanto tempo é necessário fazer essa manutenção? A manutenção hoje que o sistema fotovoltaico exige é de limpeza. Tá? A nossa empresa ela dá 1 ano de garantia em instalação e limpeza. Porque, deixa eu dar um exemplo para você. A placa solar são vidros blindados, com células. Tá? Então, poeira, né? Muitas vezes região com bastante folhagem. Então, isso ele reduz a produção. Então, ou seja, dependendo do ambiente, da localização, é necessário fazer uma manutenção de lavagem em 6 meses. E outra, 1 ano, 2 anos. Vai depender muito. Então, a única situação que nós encontramos hoje de manutenção é a limpeza. Porque o sistema em si, ao entrar no Brasil, eles são homologados, aprovados pela ANEEL e pela concessionária de cada estado. Entendeu? Não é assim, eu compro um sistema solar pela televisão, pelo um site e vou instalar. Não, ele tem toda uma burocracia para entrar, transformar em usina com o projeto. E aí é por isso que existe a importância de contratar alguém que conhece do assunto, uma empresa que tem toda a licença para funcionar, né, ali? Porque atrás disso existe uma equipe, né? Existe a sua equipe que tem toda uma licença para trabalhar de maneira transparente, né? Sim, isso faz muita diferença. Agora, Aline, quebra aí um grande paradigma. As pessoas querem saber como funciona na parte do financiamento. É direto com a empresa, direto com o banco, pode pagar à vista? Como é que funciona hoje? Essa é a grande oportunidade que oferecemos para o cliente. Trabalhamos com 3 financeiras de plataforma e essas 3 financeiras, ela dá o quê? Até 120 dias para pagar a primeira parcela, tá? O bom do sistema solar é que ele não mexe com o teu financeiro.
O que é que as financeiras vê hoje? Que você já existe um compromisso com a tua fatura. Se você paga R$1.000, você está, todo mês você tem aquele 1.000. Só que os R$1.000 com a Equatorial, vamos falar aqui do nosso estado, não quer dizer que vai ser fixo. E quando você faz um investimento através das nossas financeiras, trabalhamos com BV, Santander e Losango. Então, são parcelas fixas. Eu posso parcelar para você até em 84 meses, com 4 meses para pagar a primeira. Nesse período, você tem o kit chegando para você, a usina, projeto em desenvolvimento, instalações, e conseguimos instalar, dependendo da usina, até em 60 dias. Ou seja, você fica com 12 meses de geração, lucrando, sem ter nenhum custo. E a partir dos 4 meses, você paga a sua primeira fatura. E entre a Equatorial, que é a concessionária, a Equatorial, ela toma conta do estado do Pará aqui para nós, né? Então, o que acontece? Você consegue, hoje, qual é o custo que você vai ter com as concessionárias? Você tem que pagar, se você for monofásico, 30 kW, se for bifásico, 50, e se for trifásico, 100. E a iluminação pública. Isso é de direito porque são energias on-grid, tá? Não é off-grid. Off-grid é aquela de banco de baterias. Então, com tudo que ela produz abastecendo a sua residência, ela coloca o excedente para a concessionária. Entendi. Entendeu? Mas esse excedente você pode vender? Não diretamente. Como funciona? Quando eu faço um dimensionamento, vamos supor, para você, ela te atende, tudo que está produzindo agora, ela está te atendendo. E tudo que ela já te abasteceu, ela vai jogando o excedente, que eu fiz o dimensionamento a mais para você, para a noite ela retorna para ti, para o teu abastecimento. Isso você controla através do monitoramento, através do seu celular, através do inversor e do medidor, tá? E o que acontece? Se eu exceder a quantidade que eu contratei, que eu pus, eu vou ficar sem energia? Não. Se você tem 1.000 kW para consumir mês e você utilizou 1.200, vai abater o que você tem de produção e os 200 você paga separado, não atrapalha a tua produção. Quer dizer, a tua energia, tu não fica sem energia, tu vai pagar só esse excedente de 200, se você passar do que você contratou. Entendeu? Então, olha só, pessoal, nós vamos para o intervalo comercial. Já já a gente volta com muito mais informação. Fica aí, hein? Um ambiente que transmite boas energias faz toda a diferença. E são lugares assim que a Dimari proporciona para você. Móveis planejados com acabamento com a legítima laca italiana, esbanjando elegância e modernidade. Acesse nosso site dimari.com.br e veja onde você encontra os produtos Dimari. Dimari Móveis Planejados, ambientes para viver bem. Está cansado de pagar caro na conta de luz? Trabalhamos com sistemas fotovoltaicos, onde você troca a conta de luz pela parcela de financiamento. Somos uma empresa integradora, possuímos preços imperdíveis, qualidade, garantia dos serviços e equipamentos, facilidade na aquisição, acompanhamento técnico especializado e pós-vendas. Entre em contato conosco e saiba mais. Top Solar, energia sustentável. Grato você precisa ser. O abraço só você pode dar, mas no presente a gente pode te ajudar. A AM Móveis está com presentes incríveis nesse mês dos pais. Dá só uma olhada em tudo que a gente está preparando para você. Garanta já um presente do seu papai. Confira nosso showroom no Instagram, @AMMóveis1. Não perde tempo. Entregue até 48 horas em toda a região metropolitana de Belém. Ao seu pai, feliz Dia dos Pais! E olha aí, pessoal, voltamos do nosso segundo intervalo. Eu quero aqui fazer algumas perguntas para a Aline, que são... Até dá para a gente rir, né, Aline, com essas perguntas, mas é interessante tirar porque o cliente, ele já deve ter... Algum cliente já deve ter te perguntado em relação a isso. Duas perguntas em uma. O sistema de energia solar, ele faz barulho
porque é colocado sobre casa. A maioria é colocado sobre o telhado das casas. E existe perigo para quem tem animal dentro de casa, um gato, um cachorro? Existe algum perigo em relação a pegar um choque, alguma coisa? Essas são perguntas que muitos telespectadores têm dúvida e é o momento da gente tirar essa dúvida dele. Sim, vamos lá. Sobre a questão de barulho, não tem sonoro nenhum que te incomode na parte do sistema solar, certo? E sobre a questão do risco com animais, ou gato, ou papagaio, alguma coisa parecida, qualquer animais, né? Não. O nosso sistema, as placas, elas são isoladas, ela tem o isolamento dela. O ser humano pode andar em cima, pisar, passar pelos alumínio, tudo, não tem perigo dos animais sofrer, ou pássaro, alguma coisa, sofrer algum dano, de jeito nenhum, tranquilo. Então isso é muito interessante da gente falar, porque são dúvidas, né? Pessoas que não têm, ou que por muitas das vezes até isso se torna uma objeção para a pessoa colocar dentro de casa. Verdade. Agora, Aline, em relação à taxa, né? A pessoa hoje paga R$ 1.000, R$ 1.500 de energia mensal. Essa taxa, ela zera ou tem um percentual que diminui na taxa de energia? Como funciona isso? No caso, a taxa que você fala é a fatura, né, da produção, do que você consome, que a concessionária da sua cidade ou do seu estado cobra de você, né, pelo seu consumo. Não, ao sistema solar você consegue reduzir até 95%, tá, da sua energia. Ou seja, né, vamos imaginar hoje que você pague 1.000, você consuma 1.000. Aí, em torno de 50 kW, como eu te falei, se for bifato, você consegue reduzir, tá? Consegue reduzir 95% da sua fatura, tá? E pagar uma pequena taxa, que no caso seria de lei, né? Por lei, a iluminação pública e os quilowatt, né? Quilowatt, como você queira falar, para concessionária. Como eu falei, aqui no nosso estado é a Equatorial que comanda a nossa parte de energia. Sim. Agora, a pessoa hoje que quer adquirir, quer fazer um orçamento, alguma coisa para dentro de casa, o que é necessário? Existe, ou você pega a fatura, ou você... Como é que funciona? Boa pergunta, João. Tem pessoas que, porque ele paga R$12.000 de energia, ele se acha que eu pago 12.000 e faz um dimensionamento. Não. O correto não é assim. O que interessa para eu saber fazer um dimensionamento para você, o correto, certo, seria pegar a sua fatura e lá tem o histórico do quilowatt, né? Histórico do quilowatt. O que acontece? Nós alimentamos a nossa plataforma e vamos fazer o dimensionamento e achar a sua média de consumo anual, tá? Muitas pessoas querem entregar 3, 4, 5 faturas. Olha, fevereiro, março, abril. Não, só uma fatura, a mais recente, porque nela existe um histórico. E ali você consegue fazer o dimensionamento, tá? E muitas das vezes também o cliente, ele já tem um dimensionamento. Eu quero 12.000 kW. Pronto. Então você vai fazer o que ele está te pedindo. Mas o correto é a fatura para você saber. Exatamente, para poder passar para ele a necessidade dele. Legal. Então, e aí, depois de aprovado, o cliente decidiu fazer. Tem toda a questão do financiamento, né, o estudo, projeto. Quanto tempo dura mais ou menos isso? Em torno de fechamento com a nossa financeira, porque você também está frisando que você pode também ter um banco, você pode escolher o seu banco. E eu apresentar as melhores taxas para você. Então, depois do contrato fechado, proposta assinada, tudo, levamos em torno de 30 dias úteis para chegar o kit, tá? E nesse período, você assina uma procuração para a engenharia elétrica, tá? O eletricista, o engenheiro eletricista, que é responsável pelo seu projeto. Aí, estamos dando a entrada no projeto. Conforme vem chegando a sua usina, o seu kit, o projeto, até 15 dias, dependendo do tamanho da usina, como eu falei, está sendo liberado. Tá? Você tocou num assunto também interessante, que o cliente hoje, se ele tiver crédito com o banco dele, ele pode fazer, se ele tiver relacionamento, ele pode fazer o financiamento da energia através do banco dele. É interessante falar sobre isso, né? Pode, porque eu faço a proposta para ele e mostro os valores das parcelas, das melhores taxas da financeira. E ele, com aquele documento, ele pode sim chegar num banco que ele tem um bom relacionamento e
apresentar a proposta. Se o banco dele couber fazer a segunda proposta, né, a contraproposta para ele, e dá prazo também de carência, se tiver uma taxa da diferença, então é viável para ele ou aceitar o banco dele ou fechar com a nossa financeira. Tá, legal. Agora, Aline, tem uma dúvida que eu fiquei aí, que você falou lá atrás, né, que a pessoa ela poderia fazer assim, o banco, na verdade, ele olha para o cliente pelo que ele paga da fatura mensal dele, né, através do sistema de financiamento da energia solar. Mas isso aí empata se o cara tiver com o nome restrito? Sim, sim. Em nossas financeiras, não é só a questão de um nome sem restrição. Ele tem que ter um bom score também, tá? Por isso que eu falo, já aconteceu de cliente fechar sistema com o banco dele tem relação e conosco ele não fechar. Por quê? Porque o score dele era baixo. Mas com o banco dele ele tem um movimento, uma relação bem melhor de fechamento, tá? E uma coisa que você falou também, em questão, você tocou, frisou aí, em questão de financiamento, em questão do banco dele, né? Muitas das vezes, o banco, a maioria dos bancos, eles exigem uma garantia, não de penhora, mas sim de cartório, de registrar aquele bem, aquela usina, né? E as nossas financeiras não. A nossa financeira, ela vê que o próprio sistema solar, a própria usina, ela é garantia por si própria. Isso aí independente do valor do projeto? Independente do valor do projeto. Independente do valor. Então, muito legal. Olha, pessoal, vamos para o intervalo comercial, já já a gente volta. Um ambiente que transmite boas energias faz toda a diferença. E são lugares assim que a Dimari proporciona para você. Móveis planejados com acabamento com a legítima laca italiana, esbanjando elegância e modernidade. Acesse nosso site dimari.com.br e veja onde você encontra os produtos Dimari. Dimari Móveis Planejados, ambientes para viver bem. Está cansado de pagar caro na conta de luz? Trabalhamos com sistemas fotovoltaicos, onde você troca a conta de luz pela parcela de financiamento. Somos uma empresa integradora, possuímos preços imperdíveis, qualidade, garantia dos serviços e equipamentos, facilidade na aquisição, acompanhamento técnico especializado e pós-vendas. Entre em contato conosco e saiba mais. Top Solar, energia sustentável. Grato você precisa ser. O abraço só você pode dar, mas no presente a gente pode te ajudar. A AM Móveis está com presentes incríveis nesse mês dos pais. Dá só uma olhada em tudo que a gente está preparando para você. Garanta já um presente do seu papai. Confira nosso showroom no Instagram, @AMMóveis1. Não perde tempo. Entregue até 48 horas em toda a região metropolitana de Belém. Ao seu pai, feliz Dia dos Pais! Olha aí, pessoal, nosso último bloco, eu estou aqui com a Aline, representante da Top Solar, falando um pouquinho sobre esse tema que é muito importante, energia solar, tirando muitas dúvidas, quebrando paradigmas, né, Aline? Sim. Aline, fala pra gente um pouquinho agora em relação a uma pergunta que fizeram pra gente. Faltou energia, né? Faltou energia. Quem usa o sistema fotovoltaico, ele corta a energia na hora lá, na casa ou não? Sim. Funciona da mesma forma que quem tem energia? Exatamente, sim, funciona assim. Da mesma forma. Faltou energia, falta também. Até porque o sistema fotovoltaico, como lá atrás eu falei, nós trabalhamos com off-grid. Seria off-grid e on-grid. E quando eu falo da concessionária, nós estamos no on-grid. Abastecemos e jogamos para a rede, tá? Então, o cliente ele assina uma documentação, ele recebe, tá, na resolução, que não é porque ele está produzindo sua própria energia que faltou, ele vai lá e liga. Não, ele tem que respeitar essa norma, tá? Porque muitas das vezes estão em manutenção, estão alguma coisa, e as placas produzem com bastante potência, ou seja, ele não pode simplesmente, acabou a energia, ele vai lá e liga. Não, ele tem que esperar o tempo determinado. Tem muitos clientes que não gostam, falam, não, mas como se eu botei sistema solar eu quero... Não, não é assim. Ele botou um grid que ele
Tem projeto e tem a Equatorial, ou a concessionária que toma conta dessa usina dele, né? Que recebe a produção dele, que é o dimensionamento, que é a parte do excedente. É diferente de off-grid, que ele tem um banco de bateria, então ele não depende de ninguém. Tudo que ele produz, ele alimenta as suas baterias. Se faltou energia lá fora ou não, a energia dele está ali, acumulada em baterias. Legal. Você falou também, lá atrás, que a sua empresa ela dá 1 ano de garantia na questão da instalação. Agora, a manutenção, ela tem um custo separado? Você disse, a cada 6 meses, 1 ano, esse período é necessário pagar, né? É necessário pagar a manutenção. Ele tem um custo mais ou menos de quanto? Depende muito do tamanho do sistema? A garantia de instalação é 1 ano. Qualquer situação que acontecer, né, é 1 ano de garantia. Os investidores, ele tem investidor, depende da marca, 5 anos, 7 anos, até 10 anos, 12. E o módulo, que é a placa, ela tem 10 anos de garantia de defeito. Tudo eu estou falando em defeito, tá? E a garantia de geração é os 25 anos. Não quer dizer, viu, João Paulo, que com 25 anos vai acabar a minha produção. Não. Ela perde 20% de depreciação e continua a produção dela normal. Só não vai produzir como antes. Exatamente. É como um carro, a pessoa, o ser humano, perde 20% de depreciação, mas continua produzindo. Como eu falei lá atrás, hoje tem módulos com uma tecnologia, com um equipamento com mais eficiência. Ele vai até 30 anos de geração. Não quer dizer também que se acabe, ela continua. E aí você falou uma coisa, a manutenção tem lugares que são 6 meses, outros 1 ano. Agora, Aline, um cliente de limpeza, né? Um cliente que quer colocar lá em Salinas. Você sabe que o ambiente é diferente, né? O salito ele é muito forte. E aí, de quanto tempo mais ou menos? Você fala para esse cliente aí 6 meses para fazer a manutenção de... Eu recomendaria sim, mesmo sendo na cidade ou Beira-Mar ali, eu recomendaria sim, porque é tua usina. Então, quanto mais visibilidade as células tiver, melhor seria, né? Para a produção. Então, ou seja, possa ser que esteja com crosta, com tudo, vale a pena. O valor é insignificante pelo tamanho da produção, ou seja, né, do que vai te trazer de retorno. E também eu ouvi falar um cliente que ele tem uma casa na praia e ele mora em um apartamento, né, aqui em Belém. Ele construiu uma usina lá para produzir energia para ele aqui em Belém. Acontece muito isso? Acontece. Aí eu ainda até falo mais para você. Ele tem uma casa em Salinas onde a usina está instalada. Ele tem um apartamento em Belém onde ele mora. Ele tem um comércio lá no sul do Pará. Ele tem alguma coisa lá no Marajó. E pode, Aline, 4, 5 unidades? Pode, 5, 6, 7. A única diferença é que vai ficar tudo no nome dele, as usinas, ou da empresa. Ou seja, a UC não muda, mas troca o titular. Então ele pode utilizar. A Maria fica para ele. Sim. Então ele pode utilizar uma usina para alimentar várias unidades, ou seja, detalhe, com tudo que esteja no estado do Pará, sim, ou esteja no estado do Maranhão, a concessionária atende no teu estado. Não interessa se você estiver lá, o Pará é grande, né? A parte territorial pode estar lá em Novo Progresso, não interessa. Como é que funciona isso, João? Tem pessoas que pensam que vai levar um pouquinho de placa e colocar lá. Não, é a unidade consumidora que você determina a quantidade de quilowatt que você quer mandar para aquela residência ou para aquele comércio. Mas isso só funciona quando o dimensionador ou a empresa faz o dimensionamento. Eu pego a fatura de Marabá, um exemplo, a fatura de Novo Progresso, a fatura de Itaituba, a fatura de Belém, a fatura e a usina já está lá, que é onde está instalado. Aí isso vai, a usina ela produz 1.000, eu quero 500 para Belém, 200 para Santarém, então ele vai determinar para cada unidade. Detalhe, se você passar desse 500 que ele mandou para você, você vai pagar a diferença que você ultrapassou o dimensionamento, o rateio. Sim, então na hora, Aline, que o cliente ele vai fazer o projeto, ele olha, né, ele diz assim, eu quero distribuir para 5 empreendimentos meus. Você já vai fazer o projeto em cima dos 5? Sim. Em cima dos 5. Precisamos das 5 faturas. Então em cima dos 5 você faz o projeto, ele faz a usina e aquela usina vai distribuir. Ela vai fazer o dimensionamento para ela poder gerar e fazer o rateio para cada um. Muito bom falar sobre isso. Olha aí, pessoal.
Estamos finalizando mais um programa. Quero agradecer de todo o meu coração a Aline, da Top Solar. Está aqui o telefone dela. Chama ela, faz o teu orçamento. Não tem custo nenhum fazer o orçamento, né, Aline? Qualquer lugar do estado. Qualquer lugar do país. Então pronto, qualquer lugar do país. Qualquer cidade do nosso estado. Ótimo. Aqui, nosso país aqui. Então é só você fazer aqui, ó, o orçamento com ela sem compromisso nenhum. Obrigado, Aline. Obrigado a você. Programa de portas abertas para você. Muito obrigado. E ó, até o próximo sábado, se Deus quiser. Um ambiente que transmite boas energias faz toda a diferença. E são lugares assim que a Dimari proporciona para você. Móveis planejados com acabamento com a legítima laca italiana, esbanjando elegância e modernidade. Acesse nosso site dimari.com.br e veja onde você encontra os produtos Dimari. Dimari Móveis Planejados, ambientes para viver bem. Está cansado de pagar caro na conta de luz? Trabalhamos com sistemas fotovoltaicos, onde você troca a conta de luz pela parcela de financiamento. Somos uma empresa integradora, possuímos preços imperdíveis, qualidade, garantia dos serviços e equipamentos, facilidade na aquisição, acompanhamento técnico especializado e pós-vendas. Entre em contato conosco e saiba mais. Top Solar, energia sustentável. Grato você precisa ser. O abraço só você pode dar, mas no presente a gente pode te ajudar. A AM Móveis está com presentes incríveis nesse mês dos pais. Dá só uma olhada em tudo que a gente está preparando para você. Garanta já um presente do seu papai. Confira nosso showroom no Instagram, @AMMóveis1. Não perde tempo. Entregue até 48 horas em toda a região metropolitana de Belém. Ao seu pai, feliz Dia dos Pais!